Queridos e queridas, muito bom dia a todos e todas vocês, amém? Que coisa legal a gente poder estar aqui, que coisa incrível a gente poder se reunir, e dado que já oramos tanto, eu queria que você me acompanhasse numa oração com os olhos abertos. Eu achei uma coisa incrível esta palavra do Davi, falando de fechar os olhos como uma maneira de bloquear estímulos internos, e isso abre outra dimensão do nosso ser, que é olhar interiormente. Eu queria, na esteira, te convidar a gente orar de olhos abertos, porque eu queria agradecer a Deus o fato de que Ele fala conosco de maneira maravilhosa. Ele é plurivocal, Deus não tem apenas uma maneira de falar, Deus fala das maneiras as mais diversas, e aleluia por isso, amém? E eu creio que, desde o primeiro momento desta nossa liturgia, esta palavra é uma palavra que talvez seja bastante enigmática, mas liturgia é nada mais, nada menos do que a arrumação de uma série de momentos visando a algo. Desde o primeiro momento dessa nossa liturgia, porque minha esperança é que no meu e no seu coração o culto seja diário. E desde o primeiro momento dessa liturgia, que começou 10 horas e 30 minutos, Deus já está falando conosco, amém? E eu oro para que Ele continue a falar de uma outra maneira agora, através da reflexão que a gente vai juntos fazer. Se você está chegando agora, se você veio um tempo, se desconectou, especialmente para você que está chegando agora, porque a gente tem tido o privilégio de receber gente, de alguma maneira, gente nova todo domingo. Deixa eu também te dizer, meu nome é Eduardo, eu sou um dos pastores aqui da igreja, e se você está chegando agora, se você veio, mas perdeu aí alguns domingos e tal, deixe-me te atualizar. A gente está numa jornada, e a gente faz o seguinte: todos os domingos aqui, esta minha fala, ela dura aqui em média de 30, acho que raríssimas vezes vão ser 40 minutos. Então, eu já estou te dando uma dica, fique tranquilo, fique tranquila, de que o próximo tempo que eu terei com você aqui vai ter 30 minutos, no máximo, de duração. Combinado? Combinado? Alguém lembra de um filme antigo? Isso é bom porque já faz uma divisão aqui no auditório, quem são os mais novos e os mais velhos. Alguém lembra de um filme antigo chamado O Silêncio dos Inocentes? Quem lembra desse filme? Beleza? Era a história de um cara que era canibal, um serial killer e tal, e ele estava na prisão, e as pessoas tentavam mantê-lo na prisão, só que ele era um cara absolutamente perigoso, e você sabe quando ele cometia algum desatino, quando ele desafiava a ordem da prisão, sabe qual era o castigo dele? Escutar sermão de pastor. O filme é interessante. O cara botava e disse assim, cara, durante 10 horas seguidas você vai escutar os sermões, porque a depender de como a gente coloca as coisas, pode ser, de fato, uma punição. Mas, por isso que eu quero dizer, eu te prometo que nos próximos 30 minutos não será uma punição, combinado? Espero em Deus que Ele me ajude a fazer isso aqui contigo. A gente está numa jornada, e todos os domingos, esse tempo aqui, a gente está chamando de episódio. Por que a gente está chamando de episódio? É a mesma coisa. Eu podia chamar de mensagem, podia te chamar de sermão, mas o tempo muda e a gente vai achando novas linguagens para comunicar aquilo que a gente quer comunicar, tá bom? Por favor, fica uma dica para aqui, para a igreja, para o que a gente está vivendo e para a tua vida. Nunca confunda mudança de rótulo com mudança de conteúdo. Você pode mudar a forma, você pode mudar o jeito, mas se a palavra estiver lá, aleluia, é palavra de Deus. E aí, vai aqui, a gente fez uma primeira temporada, são 7 episódios. O que vale a dizer? A você ouvir 7 mensagens ou 7 episódios. Nessa primeira temporada, a gente falou sobre coisas muito importantes. Aí a gente chegou na segunda temporada. E a gente começou na segunda temporada o episódio 1 na semana passada. Eu diria para vocês que uma coisa muito legal da gente ouvir o eco da mensagem durante a semana é que a gente ouve coisas tão maravilhosas, faz a gente enriquece mais ainda, né, a nossa caminhada. O que a gente fez semana passada? Episódio 1 chamou-se Imagens. Se você não viu, meu conselho a você é o seguinte: chega hoje à tarde, procura um tempo hoje à tarde, ou hoje à noite, vai lá, assiste, vai lá no nosso site, C de Comunidade, P de Presbiteriana, B, cpbt.com.br. Clica lá, você vai ter, clica em mensagens, você vai ter primeira temporada, segunda temporada, clica na segunda temporada, episódio
Imagens. Eu não vou cansá-los com números, mas eu tenho uma notícia fantástica para dizer para vocês. A palavra predominante, a imagem, avassaladoramente, em termos de maioria, que Jesus usou para se referir a Deus, foi uma palavra incrível. Deus, ou melhor, Jesus, que é Deus, chama Deus simplesmente de Pai. Eu não vou te dar o prato pronto, prepara em casa. Conta quantas vezes essa palavra aparece em Mateus, Marcos, Lucas e João, na boca de Jesus, e quantas ele usou a expressão Senhor, e em que contexto. Salvo esteja eu traído aqui pela memória, em nenhum momento Jesus usou a palavra ou a expressão Senhor dos Exércitos. Ele muda radicalmente. Se ele a usou, eu te asseguro, é 1 para 10. É uma pessoa com a camisa do Fluminense na torcida do Flamengo. Esta é a palavra predominante. Mais do que isso. Muito mais do que isso. Meus queridos e minhas queridas. Não é só saber a quantidade de vezes que Jesus usou. É interessante a gente perceber quando ele usou. Que momentos da existência dele ele usou. Atenção, 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 por favor, teste de conhecimento. Quem acertar essa vai ganhar uma passagem de graça. De graça, pode procurar o Davi é responsável por isso. Se você acertar essa aqui, você pode saber que você vai passar uma semana em Aruba, num resort all included, tudo incluído. O Davi é responsável por isso. Tem um famoso discurso. Seria interessante se eu e você pudéssemos, por exemplo, ler um livro que pega os grandes discursos que marcaram a humanidade. Tem um discurso famoso, eu tenho certeza que vocês não sabem de quem é. O título do discurso é I have a dream. Eu tenho um sonho. Quem é? Davi se ferrou, vai ter que dar a passagem para essa galera toda. E aí, eu tenho um sonho. Você sabe por que aquele discurso marcou tanto a história? E lembra, por favor, é uma tentação para mim, mas eu acho que eu vou ceder. Lembra, Martin Luther King era um pregador. Naquele dia, ele deu aula, palestra ou pregação? Eu tenho um sonho. E eu sonho que neste dia, ou que haja um futuro, onde os meus filhos vivam numa nação que não sejam julgados pela cor da sua pele, mas pelo strength of their character, pela força do seu caráter. Esse discurso foi um divisor de águas. Tem um discurso que se sobrepõe a esse, em termos de importância no mundo. O Sermão da Montanha. Quando Jesus, o único momento onde você tem uma fala dele um pouco mais ampla, onde ele toca em todas as questões ali práticas que de fato nos interessavam. E aí eu te faço uma pergunta, meu querido, minha querida. Qual foi no Sermão da Montanha? No discurso, no momento onde ele disse assim, eu vou deixar um legado cognitivo para as pessoas. Eu preciso mexer na narrativa delas. Eu preciso deixar que elas saibam um novo conhecimento. Neste momento, sabe qual foi a opção que Jesus faz? Sabe como é que Jesus chama a Deus? Se não veja. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que orar. Utilizam-se de formas, programas, conselhos e técnicas de venda para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai. E Ele sabe de que estão precisando melhor que vocês mesmos. Por favor, numa só cajadada, Ele mata 2 coelhos. Porque Ele não só chama Deus de Pai, Ele muda a nossa compreensão de Deus. Ele diz que esse Pai a quem eu me dirijo conhece as minhas. Sabe por quê? Porque este Pai é incrivelmente próximo a mim. Porque esse Pai sabe de mim mais do que eu sei de mim mesmo. Porque esse
Pai não está longe de mim, Ele está próximo. Por quê? Porque toda referência paterna saudável que eu e você possamos ter, toda referência paterna saudável que eu e você podemos ter, passa não pelo medo, passa pela proximidade. Gente, ontem à noite eu assistia um stand-up, esses comediantes, eu sou absolutamente fã de comédia em pé. Isso está chegando no Brasil e tal, mas nos Estados Unidos e aí fora, os comediantes já se tornaram os grandes críticos sociais. Caras, homens e mulheres com a capacidade incrível de fazer a gente rir, de coisas absolutamente doloridas, uma crítica social belíssima e tal. E eu descobri um comediante ontem, mexicano, e ele estava contando uma história que eu me lembrei da minha infância. Ele disse que a filha menor dele brigou na escola e insultou a colega, a melhor amiga. E aí ele chegou em casa, fazendo curta, uma longuíssima história, ele chegou em casa e perguntou a ela, por que você fez isso? Sabe o que ela disse para ele? Aos 8 anos de idade, pai, licença, mas isso é um problema meu. Aí ele disse, sabe o que aconteceria no meu tempo se eu chegasse em casa e a minha mãe perguntasse, filho, por que você bateu no seu colega na escola? E eu dissesse para ela, ou para o meu pai, mãe, pai, isso é um problema meu. Ele disse, se fosse no meu tempo, a minha mãe olharia para mim e diria, pois os seus problemas acabam de se multiplicar. Ela pegaria o chinelo na mão e diria o seguinte, a quem você vai contar o problema? A mim ou ao chinelo? E ele, fazendo uma crítica no ponto, ele falou assim, eu sou de um tempo onde os pais não tentavam ser amigos dos seus filhos. Porque por mais amigos que eu seja deles, eu guardo uma distância respeitosa para saber que eu sou pai, que eu não sou um irmãozinho qualquer. Quando Jesus olha para Deus e diz, o Pai conhece o que você sabe, é que esse Deus, por favor, grava as imagens, ele desce do trono, ele senta com a gente, ele se aproxima com a gente, só que agora o que me encanta nesse Deus é que ele sabe ser próximo sem se transformar num irmãozinho qualquer. Mas Jesus não para aí. Diz, com um Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito mais simples. Deste modo, diz Jesus, essa é a versão da mensagem, mas todo mundo conhece a oração que Jesus nos ensinou. Qual é? Ora, se Jesus disse, esse é o modelo, observe a predominância desta palavra e desta imagem sobre quaisquer outras. Nosso Pai do céu, revela-nos quem Tu é, dá um jeito neste mundo, faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições, preserva-nos perdoados por Ti e perdoando a outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando, Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém e amém. E ele não para aí. Ele diz, saber a senha correta, por exemplo, me chamar por medo, por temor, me chamar de Senhor, Senhor, não levará vocês a nenhum lugar comigo. O que se requer é obediência, é fazer o que meu Pai... Está vendo essa palavra obediência? Ela ganha um novo significado numa relação amorosa. Nesse sentido, eu invoco uma coisa que o Márcio Nunes me contava, que o filho de um amigo dele, brilhante, maravilhoso, olhou um dia, subiu no sofá, e o garoto já estava ficando maior do que o pai, olhou e disse assim, e agora, pai, eu já estou mais forte do que você, eu já estou maior do que você, e agora como é que vão ficar as coisas? Ele olha para o filho e diz, meu filho, você deixará de me obedecer no dia que você deixar de me amar. Enquanto você me amar, a tua obediência será voluntária. Eu completo. E enquanto eu for um pai saudável, eu nunca vou te pedir coisas loucas, imaturas, temperamentais
e pedir que você obedeça cegamente. Numa relação de amor, o questionamento é possível, o diálogo é possível. Portanto, filho, ainda que eu seja seu pai, se você ouvir alguma coisa estranha da minha boca, levante-se e me questione, e fique tranquilo que eu não vou cortar a sua cabeça, porque eu sou um pai de amor. Esse é o pai de Jesus Cristo. Agora, você pode imaginar o que isso não causou escândalo na época? Para um grupo de pessoas qual era a expectativa que se tinha do Messias? Qual a expectativa? Alguém que viesse com um exército para destruir geral e forçar e colocar no centro Israel. Gente, por favor, se você não está ligado nisso, fica ligado nisso. Sabe qual é a grande diferença? Uma das grandes diferenças, eu vou chegar lá, entre a antiga aliança, ainda estou sendo enigmático, e a nova aliança, é que na antiga aliança, o conceito de povo escolhido ele era étnico. O povo de Israel é o único povo escolhido. Se você tivesse dar um aleluia por antecedência, eu te daria um conselho, aleluia. Porque Jesus destruiu qualquer relação entre povo escolhido e identidade étnica. Ou seja, sabe quem é o povo escolhido de Deus? Brasileiros, chineses, alemães, brancos, negros, índios, porque não existe mais nenhum compromisso do Deus de Jesus Cristo em honrar o povo de Israel, como se a restauração do poder de Israel e a centralidade geográfica e política de Israel pudesse ser o indicativo da volta de Jesus. Por não compreender ou não aceitar o que eu estou dizendo, agora o mundo vive um problema de geopolítica, onde, de novo, a ênfase na etnicidade, onde o fato de eu ter uma embaixada aqui ou ali, gente, eu não vou poupar aqui, eu não estou falando do Bolsonaro, tá? Antes que alguém me trucide lá na porta, ou não estou falando disso, eu estou falando da compreensão de que o povo de Deus se alargou, de que agora, posso te dizer uma coisa? Even if you are not able to understand me, you're my brother, you're my sister, because Jesus is the only bond between me and you. Mesmo que você não compreenda aquilo que eu estou dizendo, você é meu irmão, você é minha irmã, porque Jesus Cristo é o vínculo da nossa paz. Eu não imagino Jesus lutando para que o Rio de Janeiro, os brasileiros, os cariocas sejam o centro da história. Sabe quem é o centro da história? Esse Pai absurdamente amoroso que se fez gente em Jesus Cristo e nos ensinou a chamá-lo de Pai. Agora, se você e eu, a gente já se choca, ou a galera daquela época já se chocava com essa imagem, porque não se concebia um Deus muito próximo. Lembra o que eu falei no domingo? Se eu ver a face de Deus, eu vou morrer. Não se concebia chamar isso aqui, ó, Pai. E 1, 2, 3. No episódio 4, eu vou falar sobre quais são as reações cognitivas e emocionais que a gente tem quando tem uma coisa nova. Uma das reações é ridicularizar. Não tenha dúvida que as pessoas ridicularizavam Desculpa, gente, deixa eu refazer. Eu acho que era bem provável que o fato de Jesus ter chamado Deus de Pai o possa ter levado nos grupinhos a alguém dizer, que coisa ridícula, meu Deus do céu, como que Deus, que ideia louca esse negócio de proximidade. Pai! Só que Jesus foi mais radical ainda. Isso é como se a gente dissesse, é fichinha. Eu quero te dizer uma coisa. Quem já teve aqui de passar por uma cirurgia muito amedrontadora, sabe que o pior dia não é o dia da cirurgia. Porque no dia da cirurgia, o anestesista vem, bota aquele negocinho aqui debaixo da língua, e você dorme como neném. O pior dia, meu caro, é a noite anterior. É a véspera. É ali que a esposa chora a noite toda. É ali que você vive a tensão, vai dar certo, vai dar errado, o que vai acontecer? Me permita a analogia. A mais forte cirurgia que Jesus passou na vida foi aquela sexta-feira, quando ele teve que ir para a cruz. Na noite de véspera, na noite anterior, ele se encontra com seu Deus. E segundo o Evangelho de Marcos, sabe como é que ele chama
no momento mais dramático da sua vida, a Deus, quando um pouco mais adiante, prostrou-se no chão. Posso dizer um negócio para vocês? Posso dizer um negócio para vocês? Por que eu acho que a gente deveria, assim, a gente talvez aqui não tenha um ambiente, mas por que eu ainda acredito demais na força desse gesto? De você se prostrar no chão, porque quando eu faço isso, Zé, diante da tua presença, eu me torno vulnerável para você. Você pode me agredir. Você pode me abraçar. Cara, olha a dramaticidade dessa cena. Jesus prostrou-se no chão e orou. Qual a expressão? Paizinho. Pai, tu podes me livrar. E detalhe, por favor, absolutamente claro, afasta esse cálice de mim. Por favor. Eu não quero isso. É muita dor. Afasta. Mas, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Você quer saber quando é que você ama alguém? Ou se você está com raiva de alguém? A gente, no estado de amor, a gente não deseja o mal dessa pessoa. Pode reparar. A gente só deseja o mal de alguém quando a gente está muito chateado com ela. E quando essa pessoa posta nas redes sociais alguma coisa legal, a gente fica com raiva por dentro. É impossível quem ama desejar o mal do amado. E Jesus olha para Deus e diz assim, Senhor, por favor, tem algum outro jeito de fazer esse negócio? Não tem não? Faz o seguinte, eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer porque eu te amo. Meus irmãos e minhas irmãs, sabe quem é o Deus de Jesus Cristo? É um paizinho a quem você e eu sabemos, essa palavra que ele usou é Abba, que segundo um dos maiores estudiosos da Bíblia, essa palavra é um balbucio de afeto e de carinho. Quem tem dificuldade com afeto vai dizer assim, cara, eu não guardo essa coisa muito doce, não. Mas sabe o que Jesus fez? Papaizinho querido. A gente não tem o tom de voz, mas se nós gravássemos, você imagina esse paizinho assim, paizinho. Esse paizinho saiu do fundo da sua alma, com uma doçura, com um afeto, com um carinho absurdamente próprio de um Deus que pode se deixar chamar por Pai. Meus queridos e minhas queridas, como eu recebi o WhatsApp de uma pessoa que cada vez mais me impressiona. Precisamos escolher a quem servir. Ao Deus de Jesus Cristo, ou a qualquer outra imagem que não cabe dentro da imagem do Deus de Jesus Cristo. É uma escolha. Agora, eu tenho que te dizer e a mim uma coisa. Uma das razões pelas quais, uma das, não a única, a gente usa essa versão da Bíblia aqui, é só uma, ou melhor, uma delas. É que ela é mais fácil de ser compreendida do que a linguagem mais tradicional. Quer ver um exemplo? Tem alguém aqui que não sabe o que é, não precisa levantar a mão, porque isso eu estaria te expondo, mas sabe o que é obsoleto? Concupiscência, iniquidade. São palavras, tipicamente, de uma linguagem clássica, bonita, elegante. Eu acho fantástico. O único problema é que elas não são acessíveis. Sabe aquela coisa onde eu chegasse aqui e dissesse, um amigo meu fez esse teste, ele chegou lá e fez assim, numa determinada igreja, vamos abrir o opúsculo inspirado pelo Todo-Poderoso, no vetusto, porém não obsoleto. Ele fez isso. Cara, quando ele chegou na porta, uma pessoa abraçou ele e falou assim, pastor, não entendi nada, mas que coisa bela. Que é essa linguagem, cara?
Que essa linguagem, o que mata a gente? Eu estou sempre recorrendo ali ao Tiago, a Carla, a outros, porque eu quero entender muitas vezes o que é que acontece no Supremo, mas a linguagem é tão hermética que eu não consigo entender, eu tenho que correr, toda a ciência tem isso. E aí tem um detalhe, eu me lembro, cara, eu era pastor na cidade de Eunápolis, lá no sul da Bahia. Cara, eu cheguei todo animado, olhei a igreja, falei, gente, estudo bíblico quinta-feira. Estudo bíblico quinta-feira à noite, a gente foi. Eu me lembro que a gente ia estudar o livro de Tiago, cara. Foi a primeira grande lição que eu tive em termos de comunicação na igreja. Primeira. Nunca esqueci dela. Pô, vamos fazer. Agora eu vou longe, Você lembra do mimeógrafo? Você não sabe do que eu estou falando. Você lembra do mimeógrafo? Galera, eu não vou a vocês da nova geração, eu não vou dar nem o trabalho de explicar. Vai no Google, bota lá, mimeógrafo, e vai lá, imagem e tal. No Wikipédia vai te dizer o que é isso. Suzana, mimeógrafo. Cara, e aquele cheirinho de álcool na parada? Pois é, saía azul o negócio, cara. Vocês da nova geração devem estar se contorcendo, vão ter que esperar chegar em casa para saber o que é. O fato era que era um sistema absolutamente rudimentar do tempo das cavernas, medieval, sobre cópias. Cópias. E você ficava rodando. Cara, eu me lembro, eu preparei 2 meses, os 2 primeiros estudos, eu preparei 2 meses, cara, minha sala, acordava cedo, e estou lá no mimeógrafo no dia, cara, cheguei, era 7 horas do culto, e estou lá no mimeógrafo 2 horas da tarde, preparei, calculei, falei, cara, deve vir aí umas 30, 40 pessoas, beleza, e tal. Fui lá, botei o mimeógrafo, e o título é assim, esboço do livro de Tiago. Pô, a galera chegou e tal, e era uma comunidade de classe média, baixa, com um déficit na sua formação educacional, algo absolutamente não é demérito para ninguém, mas é uma realidade, sim ou não? Ora, quando eu coloquei, dei o estudo todinho, eu levantei e falei assim, está aberto para perguntas, o que vocês quiserem perguntar. E claro que hoje eu não tenho coragem de fazer um negócio desse, porque eu tenho medo de alguém me fazer uma pergunta e eu não saber. Só que eu tinha 21 anos, eu achava que eu sabia tudo. Nem estou louco, você me pergunta qualquer coisa, eu digo não, porque eu vou saber, cara, não dá para mim, pergunta lá o Davi, pergunta o Pedro e tal. Ora, quando eu falei assim, pode me perguntar o que vocês quiserem, se vocês quiserem, uma pessoa levantou a mão e falou assim, pastor, o que é esboço? Comunicação, meu querido, não é aquilo que eu falo, não é aquilo que eu falo, porque eu sei que comunicação não é o que eu falo, é o que você entende, é que eu me esforço cada vez mais para ser mais preciso naquilo que eu falo. Mesmo cuidando, escolhendo cada palavra, escolhendo cada imagem, escolhendo cada frase, ainda assim não é o que eu falo. É o que você entende. Imagina. Eu quero ler para você, na mensagem, quero ler para você uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente está falando e a gente já está fechando. Que é, atenção você que está chegando, você que não tem conhecimento bíblico, o Antigo Testamento é chamado de a Antiga Aliança. Eu até colocaria aí um contrato, mas vamos colocar a Antiga Aliança. O Novo Testamento é chamado de Nova Aliança. Uma pessoa, representante da Antiga Aliança, era o sacerdote. Quem é o sacerdote? Era a pessoa que fazia a mediação entre o povo e Deus. Na Antiga Aliança, ninguém chegava a Deus, senão pelo sacerdote. Tanto que quando você pecava, quem que você procurava? O sacerdote. Quando você tinha que confessar alguma coisa a Deus, o que você fazia? Você não tinha um contato direto, num certo sentido, o sacerdote fazia esse papel. Tem um enigmático escritor de um texto, de um dos volumes do Novo Testamento, que é Hebreus. Atribui-se a Paulo, mas há controvérsias. Esse cara faz uma comparação, por favor, presta atenção. Ele faz uma comparação, não sou eu, ele faz uma comparação, onde a comparação, ela é tão contrastante, que quase não dá para perceber qual é a continuidade da Antiga Aliança para a Nova Aliança. E vejam, na linguagem que todo mundo entende o que ele diz. Mas a obra sacerdotal de Jesus ultrapassa em muito a dos outros sacerdotes, pois ele faz parte de uma aliança muito superior. Você lembra que o sacerdote era o mediador entre Deus e os homens, na Antiga Aliança? Na Nova, quem é que faz essa mediação?
Jesus, ele diz, essa obra sacerdotal, ela ultrapassa em muitos. E aí ele vai começando, ele vai fazendo um contraste. Se a primeira aliança tivesse funcionado, a segunda... Mas sabemos que a antiga aliança deixou a desejar, pois, sobretudo, pois vocês não cumpriram a sua parte. Desculpa, eu estou com um erro ali no texto. Deus disse, levantem a cabeça, porque está chegando o dia em que eu vou estabelecer uma nova aliança com Israel e Judá. E você sabe que aliança é essa? Dizer a Israel e Judá que eles não são mais povo escolhido. Eu vou deixar de lado a antiga aliança que estabeleci com os antepassados, deles, quando os conduzi pela mão na saída do Egito. Esse era o texto que está fora de ordem. Mas eu passo aqui. Nesta nova aliança, não precisarão ir à escola para aprender de mim, nem comprar um livro do tipo Conheça a Deus em 5 lições. Eles vão me conhecer em primeira mão, o pequeno e o grande, o comum e o importante. Eles vão me conhecer por terem sido carinhosamente perdoados. Aleluia. Por terem sua ficha de pecados apagada e limpa para sempre. Quando a nova aliança entre Deus e seu povo passou a vigorar, a antiga, o texto clássico diz, tornou-se obsoleta. A versão que a gente usa, que todo mundo entende, a antiga foi para a gaveta e lá ficará, acumulando poeira. Já que hoje é amanhã de falar inglês, don't hate the messenger, hate the message. Não odeie o mensageiro. Olha para a mensagem. Eu sei que tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, mas eu quero te mostrar que essa nova aliança inaugurada por Jesus Cristo, ela começa com a mudança da nossa concepção de Deus, da nossa maneira de chamá-lo e da nossa imagem. E aí, meus caros, se na antiga aliança você tinha um Deus que se apoiava na distância, no medo, no poder e no patriarcado, como a gente viu domingo passado, aleluia, aleluia, glórias a ti, Jesus, na nova aliança, por causa do paizinho de amor, a distância foi trocada pela proximidade. Onde existia medo, o que existe agora é amor. E onde se tinha poder, o que você tem agora é vulnerabilidade. Paro e fecho e explico. Vulnerabilidade não é fraqueza. Ao contrário, é pelo poder da vulnerabilidade que muitas vezes, ou tenho dúvida, é o poder da vulnerabilidade que nos faz vencer coisas que o poder somente não chega lá. Eu sei que estou sendo enigmático, mas eu vou te dizer uma coisa, aqui agora. Houve um tempo onde havia uma briga entre Faraó, se você não sabe quem é Faraó, era o líder da nação egípcia. E Yahvé, que é o Deus, o nome que se dava ao Deus posto de maneira muito predominante no Antigo Testamento, entra numa guerra com Faraó. E a cada vez que Faraó não deixava o povo dele se libertar, o que acontecia? Uma praga. A última de todas as pragas, a última delas, quando naquele dia, definitivamente, Javé declarou a sua vitória, foi quando todos os primogênitos, todos os primeiros filhos dos egípcios, notadamente do faraó, morreram. Se você me perguntar se isso é poder, eu digo é. Mas deixa eu te explicar o que é vulnerabilidade. Jesus foi cuspido do começo. Ele entra na história, não como um guerreiro, mas como uma criança frágil. Chama para seguir um grupo de pessoas vulneráveis e frágeis. Se deixa capturar por um estado violento que o mata violentamente.
na cruz, abre os braços e morre. Só que pela vulnerabilidade, ele não apenas não matou ninguém, como ele venceu o pior de todos os inimigos, que é a morte. Quanto ao patriarcado, esse Deus de Jesus Cristo é curiosamente um pai, mas ele é muito materno. Sobre isso, conversamos no episódio 3.